E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui numa série de revisão de História do Brasil para a Unicamp. Nós já falamos de Brasil Colônia no vídeo anterior, agora falaremos de ditadura e no próximo vídeo de Primeira República. Combinado? Olha só, quando você fala de ditadura no Brasil, nós temos antes de tudo um problema historiográfico, pois este tema vem sofrendo revisionismos desde 2014, eu diria com segurança. E o que se trata, né? Do que nós estamos falando? Começamos a revisão. Ao falar de ditadura, você tem que ter em mente se, de fato, foi uma ditadura ou teria sido um regime militar. Ou seja, sendo um regime militar, nós estamos dizendo que houve presidentes eleitos, mesmo que indiretamente, tá certo? Por dois partidos, Arena e MDB, e aliás, quando você olha os ministérios, os funcionários públicos, também houve civis. Portanto, uma vez que houve rotatividade do poder, por que chamar de ditadura? Seria melhor, então, um termo como regime militar. Acontece que você também pode encontrar, pesquisem aí nas redes sociais, o termo ditabranda, pois há quem diga que, se comparada com as outras ditaduras do Cone Sul, a ditadura militar brasileira teria sido ainda suave, ou seja, não tão autoritária e repressiva como, por exemplo, a do Chile do Pinochet, tá certo? Seria então possível dizer que foi uma ditabranda, tal como Marco Antônio Villa fala, defende, ou então como a Folha de São Paulo, lá, né, no seu editorial de 2008, já chegou a dizer. Agora, Fábio, tem uma coisa aqui que me incomoda um pouco, em se tratando de revisionismos, né, de historiografia. Ainda há quem diga revolução, ou seja, em 64 não houve um golpe militar. O que teria havido era, na verdade, uma revolução democrática. Pois é, conforme vocês podem notar, este tema é um tema candente, quente na sociedade brasileira. Digo para vocês com segurança, tem sido comum vocês encontrarem desde 2014 na Unesp, Unicamp e FUVEST questões que abordam, digamos, essas, não são sutilezas, mas essas diferenças que não são somente semânticas, porque inventam, né, novas formas de olhar para o nosso passado. Combinado? Feita essa prévia com vocês, olha só, como é que a gente faz para poder ler ditadura? Vou usar aqui o termo ditadura para nós. É importante deixar claro que vocês têm que ter em mente as diferenças econômicas, políticas e culturais de três grandes momentos, a começar entre 1964 e 68. Nesse momento, dizem alguns historiadores, olha, houve a rotinização do regime, isto é, a instalação de um regime autoritário. Por que rotinização? Ato institucional número 1, número 2, número 3 e número 4. Afinal de contas, você cassou mandatos políticos, você implanta o bipartidarismo, você coloca em prática as eleições indiretas, tá certo? Até que você chega em 13 de dezembro de 68, era uma sexta-feira 13. E aí então, a partir de 68 até 1973, o que você teve foi o auge do sistema repressivo, pois nesse momento, então, você vai ter os chamados anos de chumbo. E o que caracteriza esses anos de chumbo é a chegada dos famosos linha dura, ou seja, você teve Médici e depois você vai ter Geisel no poder. Acontece que a partir de 73, com a crise do petróleo, de 73 e depois de 79, a crise do milagre econômico brasileiro, você passa a ter também, de 1973 até 1985, o que você pode chamar de uma distensão política, ou seja, também existe um termo que é descompressão do regime autoritário. Esta abertura lenta e gradual, ela é acompanhada por movimentos sociais. Então, para a gente concluir a nossa conversa, entre 64 e 68, você teve os atos institucionais, tá certo?
De 68 a 73, o auge da repressão coincide também com o chamado milagre econômico brasileiro. Crescimento da classe média, um crescimento econômico que era superficial, porque é baseado na exportação de petróleo. E depois de 73 a 85, saca só, crise econômica em 73, tá? Em 75 você tem a morte de Vladimir Herzog, em 78, 79 você tem as greves do ABC, em 84 você tem as diretas já, ou seja, aqui você teve uma série de, vou abreviar, movimentos civis em direção à redemocratização do país. Portanto, fiquem de olho quando vocês falam de ditadura ou regime militar, caso prefiram. Vocês têm uma questão historiográfica para resolver e, rapidamente, 3 eixos. O que importa para vocês é justamente o desenvolvimento, abre aspas, a evolução no sentido musical, avanços e retrocessos, seja da repressão, seja da redemocratização. Se gostaram desse vídeo, deixem aqui a curtida de vocês, compartilhem com as suas amizades, tá legal? Se inscrevam no canal também. Isso é bastante importante para que o nosso trabalho também saia fortalecido, assim como vocês, em direção ao vestibular. Tchau, tchau, bons estudos!